O sistema que envolve a produção do etanol não é tão simples e depende de uma série de fatores. Para falar sobre isso, eu converso agora com o economista e membro do Conselho Regional de Economia, Adriano Paranaíba. Olá, Adriano, boa tarde. Boa tarde. Adriano, o que acontece? Porque assim, a gente sempre ouve falar que Goiás tem uma grande produção de cana-de-açúcar, mas por que o preço é esse aqui no estado? É uma questão que envolve não só o estado de Goiás, é uma questão que nós temos que olhar ela de forma nacional. A questão da produção de etanol no Brasil, ela não é tão autossuficiente assim, principalmente depois que nós tivemos uma política de desenvolvimento relacionada ao Ministério da Fazenda em reduzir o IPI dos automóveis. Com isso, houve um aumento da demanda de automóveis. E como o álcool é mais barato que a gasolina, houve um aumento generalizado da demanda por esse combustível. Como não houveram políticas públicas para, da mesma forma que se aumentou essa demanda, aumentar a oferta de etanol no Brasil, a gente percebe esse aumento de preço, que não está acontecendo só em Goiânia. É importante a gente saber que é um aumento generalizado no Brasil. A gasolina não está aumentando muito porque foi retirado o etanol da gasolina. Se as pessoas forem reparar e perceber, a gasolina tem menos etanol, justamente porque o etanol estava contaminando também o preço da gasolina. Então o governo federal preocupou aí em reduzir o IPI, mas não pensou nesses agregados que faz com que o mercado se movimente a partir da venda maior de veículos. Infelizmente, as políticas econômicas que estão sendo tomadas pelo governo vêm trazendo algumas externalidades que estão fazendo com que a gente pague o preço. Nós, consumidores, estamos pagando uma série de preços. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui no TJ Goiás, nós justamente discutimos essa questão dos benefícios da redução do IPI para se comprar um carro novo, e eu sinalizei essas duas questões principais: o aumento de combustível, que aconteceria, e infelizmente a gente acertou nessa questão, e a outra questão é a questão do trânsito, que todos nós reparamos, o aumento de carros nas ruas tem realmente trazido caos aí para o trânsito da cidade. Com certeza. Outra coisa, a gente, tem mais ou menos umas 2 semanas que uma usina, ou foi a semana passada, uma usina em Santa Helena fechou. O que aconteceu? Porque a gente sempre ouve falar que estão abrindo usinas, novos no mercado, e essa fechou, e o que isso influencia aqui no mercado goiano? Não podemos negar que pode ter causado algum impacto, mas nós não podemos colocar isso como questão. Por ser um problema nacional, se o problema fosse só a quebra da usina, a gente compraria etanol de outro estado. Então o que faz o etanol subir, para justificar justamente que não tem muito a ver com a usina quebrar, é que para comprar um etanol que seria de fora do estado está tão caro quanto o etanol que ela fabricava para o posto de gasolina abastecer o carro. E o que representa essa entre-safra e até quando vai a entre-safra da produção de cana-de-açúcar? O problema é que todas as vezes relacionam o aumento de preço do etanol com a entre-safra. Eu acho que desde que existe safra, existe a entre-safra. E é importante que os 3 ministérios que discutem as questões agrícolas e agrárias, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MAPA, que é de Abastecimento Agropecuário e Pecuária, e o Ministério do Meio Ambiente, eles têm que resolver essa questão de como fazer com que a gente não tenha esse problema da safra e da entre-safra. Porque a cana-de-açúcar, ela é uma cultura semi-perene. Ela não é que nem a soja, você planta e colhe e você pode fazer alguns trabalhos de entre-safra. No caso da cana-de-açúcar, você tem esse problema que aquela plantação dura aí umas 4 gerações, umas 4 safras, e aí o risco da entre-safra é grande. Então precisa resolver essa questão via políticas públicas. É o que todos nós esperamos, que o poder público tenha aí, tome as rédeas dessa questão. Adriano, muito obrigada por trazer estes esclarecimentos aqui a todos nós no TJ Goiás. Obrigado. Até mais. Eu conversei agora com o Adriano Paranaíba, ele é economista e também membro do Corecon.